Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e esse é o nosso podcast Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais com assuntos para lá de interessantes. E hoje eu recebo ele, que trata um dos temas mais complexos, né, e desafiadores da nossa atualidade, o câncer. Dr. Elgi Werneck, seja muito bem-vindo. Ô, e Silvia, temos conversa aí pela frente. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim poder estar aqui dividindo um pouquinho desse momento com você e falar sobre realmente uma doença pandêmica, uma doença que os números crescem, os números assustam, mas que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer dentro do nosso dia a dia para minimizar esses riscos. Para começar com um olhar positivo, doutor, o câncer tem cura? Tem, e muita. Todos eles? Do ponto de vista objetivo, sim. Do ponto de vista objetivo, todos os cânceres têm cura. E a Organização Mundial de Saúde hoje diz que 50% de todos os casos diagnosticados no mundo, incluindo aqui as diferenças sociais, econômicas, étnicas, a gente sabe que isso faz toda a diferença, 50% desses casos são curados. Quando nós falamos em medicina, 50% é um número relevante, é um número grande. Depende da patologia. Se eu falo para você que 50% dos pacientes que têm um trauma raquimedular voltam a andar, isso é incrível. Se eu falo que 50% das pessoas morrem de gripe, é um número assustador. Então vai depender muito do parâmetro que você está usando. Mas dentro de oncologia, onde a gente carrega um estigma de uma doença extremamente letal, de uma doença que é sinônimo de morte, eu dizer para você que você tem 50% de chance de ficar curada é um número, digamos que, animador. E gostaria de só trazer para o nosso espectador o seguinte ponto de reflexão. Eu tenho países, por exemplo, muito pobres, onde as taxas curativas provavelmente não vão ser superiores a 30%, porque não tem acesso a boas cirurgias, não tem acesso a diagnósticos, quimioterapia, rádio, enfim. Se 30% puxa a curva para baixo em algumas regiões do mundo, em outras esses números chegam a 70%, 80% de cura. Nossa, porque que altíssimo. eu preciso de ter esse balanço para chegar nos 50%. A Organização Mundial de Saúde preconiza que hoje tenhamos 20 milhões de novos casos por ano no mundo. 10 milhões serão diagnosticados e curados dessa doença. Então a gente tem um número crescente de incidência, um número crescente de cura, mas a gente ainda está muito longe de chegar no mundo ideal. Doutor, quando eu era mais jovem, eu via muito falar que as pessoas morriam, elas infartavam, morriam do coração. Parece que na minha memória é a doença da minha infância. As pessoas sempre morriam do coração. E de repente, de um tempo para cá, a gente ouve a palavra câncer com muita recorrência, né? Quando alguém fala, fiquei sabendo que tal pessoa está com câncer, a outra pessoa já conta mais 3 casos. Fulano também está. O câncer aumentou nos últimos anos e por que ele aumentou? Sim, ele aumentou e a gente tem esses números através das estatísticas das grandes sociedades e entidades mundiais. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, ele publica anualmente dados relativos ao triênio futuro. 2023, 2024, 2025. E esses números são 7% maiores do que no triênio anterior, que já foi 5% maior que no triênio anterior. Então, a gente percebe que estamos subindo degrau por degrau. Isso é, estamos com números cada vez mais altos. Isso a gente atribui principalmente aos hábitos de vida. O que tem feito o câncer se elevar tanto é o que a gente faz com a nossa própria saúde. Por exemplo, dormir pouco, fumar, níveis de estresse, ansiedade, isso tudo? Vamos lá, se eu pudesse... Ou é mais complexo? Vamos tentar elencar por talvez prioridades e riscos. Primeiro, tabagismo. Somos, Silvia, acho que quase contemporâneos. Sim, jovens, né, doutor? Jovens, somos jovens. Somos jovens. Pois é, e vivemos numa geração onde o cigarro era o cigarro tradicional ou cachimbo charuto. Para os tios, avós, enfim. Para aqueles bons vivants que gostavam de uma bela tabacaria, se utilizava. Mas de uma forma geral era o cigarro tradicional. Nos últimas 2 décadas, são cigarros saborizados,
são cigarros eletrônicos, são dispositivos de inalação, narguile, que era uma coisa oriental e que chegou pra gente e foi absorvido socialmente. Em qualquer esquina você encontra uma roda de pessoas fumando narguilé. Como se fosse inócuo. Então, existe um aumento muito grande no consumo do tabaco, principalmente através de outros artifícios que não um cigarro tradicional. Eu trago aqui, obviamente, a conclusão de que todos esses outros dispositivos de fumo são tão ou mais maléficos do que o cigarro tradicional. Aumentamos o consumo de tabaco e isso é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de uma forma geral. Só para contextualizarmos, mais de 80% de todos os casos de câncer de pulmão, um dos tumores mais incidentes e mais letais do mundo, é atribuído ao cigarro. Tumores de boca, esôfago, laringe, bexiga, estômago, pâncreas, todos eles com íntima relação ao tabagismo. Isso é, como aumentamos o consumo do tabaco, aumentamos proporcionalmente o número de casos de câncer a ele relacionados. Vamos para uma segunda janelinha e segundo degrau de fator de risco. Alimentação. Vivemos uma geração onde tudo era produzido na horta, onde tudo era consumido fresco e onde praticamente não existia nada congelado e conservado. Eu lembro, lá no meu interior de Minas Gerais, eu sou de Barbacena. O sotaque nem denuncia, tá? Quase não entrega, né? Quase. Isso que já tem 15 anos que eu saí de lá. Muito bem. A gente nem percebeu. Eu lembro da primeira vez que a minha mãe trouxe em casa, como uma festa, uma lasanha congelada de uma dessas grandes marcas de mercado. Aquilo não existia no interior. O dia que chegou, foi quase uma febre para ir no mercado comprar. Era quase uma inauguração de um shopping no interior. Chegou um produto congelado, isso não existia. Minha mãe queria uma lasanha num domingo, ou ela ia comprar massa, camada, aquele queijo do interior, ou não ia ter, porque não existia. Sim, fazer lasanha faz parte de muita memória afetiva, de muita da minha geração, da mãe no domingo colocando as camadas. Exatamente. A minha mãe vivenciou isso. Se ela quisesse, porventura, fazer um jantar numa quarta-feira, não ia dar tempo por causa do trabalho dela. E aí, de repente, a solução está no freezer do supermercado. A lasanha, a pizza, o risole, a empadinha, o pão. O pão nosso de cada dia está... Tudo está ali. Será que é tão bonzinho assim? E aí eu vou ser provocativo para você. Eu nunca fui um bom pescador, Silvia, nunca fui. Mas eu lembro de ver amigos, meus tios, que pescavam e falavam: depois que você pescar o peixe, você não demora mais de 1 ou 2 horas para colocar na geladeira, senão apodrece. Como uma lata de atum dura 1 ano? Eu gostaria de saber. Isso tem um preço que se paga. Com certeza. E é esse processo de conservação, através de conservantes, através de corantes, de edulcorantes, tudo isso faz com que nós tenhamos um processo de adoecimento através de uma inflamação crônica do nosso organismo. Então, o segundo fator de risco para o desenvolvimento do câncer e que muito tem aumentado é a nossa alimentação. Doutor, o que é o câncer? O câncer, ele é um processo de transformação de uma célula fisiológica, vamos chamá-la de célula benigna, que são as células que estão na minha pele, no olho, no meu estômago, para uma célula maligna. Para uma célula que adquire propriedades que não são propriedades naturais, fisiológicas, benignas dela. As principais características atribuídas às células malignas que as células benignas não têm são uma capacidade infinita de se replicar. A nossa pele, por exemplo, ela tem uma capacidade finita. Senão viraríamos um homem monstro. A pele ia crescer e iríamos quase virar um véu de pele.
as células tumorais, elas perdem essa capacidade de crescimento programado. Elas vão crescendo indefinidamente. E segundo, uma característica exclusiva do câncer, a capacidade de se espalhar, de se metastatizar, de sair do local onde ela deveria estar e ir para outro lugar onde ela não deveria estar. Que são aqueles diagnósticos que quando as pessoas nos falam assim, não, já entrou em metástase. Exato. É sinal que ele já está caminhando para outros locais do corpo. É Exato. Isso? Todo câncer faz metástase? Todo câncer anda ou não? Todo câncer tem o potencial de. Se ele vai fazer ou não vai depender da evolução, da característica de cada tipo de câncer. Mas do ponto de vista objetivo, sim. E essas são duas das principais características da célula maligna, do câncer. A replicação infinita e a capacidade de se espalhar, de se disseminar, de se metastatizar. E isso, dependendo do organismo, isso vai acontecer de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida. Ou isso depende também do tipo de câncer. Existem cânceres que são mais rápidos, assim, você recebe um diagnóstico e, a situação já está fora do controle, assim, não tem mais como reverter. As duas variáveis, Silvia, são fundamentais. A doença e o doente. Então é claro que tem doenças que são muito mais agressivas, como disse no interior. Aqui no Paraná, isso eu já ouvi. São as doenças galopantes. Galopante, que é aquela que vem e mata a pessoa em 4 meses. São as doenças mais agressivas. Por outro lado, nós temos doenças que convivem com pacientes por 15, 20 anos e esse paciente vai morrer de uma outra coisa. Então, existem as variáveis da doença, sim, mas do doente também. Tem doentes que têm uma imunidade um pouco mais preparada naquele combate. Existem pacientes que têm uma alternativa terapêutica melhor e uma disponibilidade de acessos muito maior do que outros. Então, as duas variáveis, o paciente e a doença. E a doença. Mas ele tem uma predisposição genética. Tipo, ou não. Você tem uma predisposição genética para ter o câncer ou ele pode ser pontual? Se eu tenho, alguém mais na minha família vai ter? Como que funciona isso? Acho que antes, Silvia, deixa eu só deixar uma diferença muito clara do que é genético e do que é hereditário. Tá. Genético é tudo que tem origem no gene das nossas células. Tá. Então, tudo praticamente é genético. Tá. Um glaucoma. O glaucoma ele vem de uma alteração do gene que vai alterar a pressão do olho. Pronto. Então, quando eles falam que existe uma predisposição genética, é porque dentro da minha programação genética, alguma coisa propicia aquilo. Exatamente. Ele não tem nada a ver com hereditário, mas é dentro meu. Mas eu sou um ser hereditário, que vem de alguém. Pois é. Todos os cânceres, eles são genéticos. Tá. Mas nem todos são hereditários. Então, o que eu quero te dizer? Mas tem câncer hereditário. Existem cânceres hereditários. Então, vamos lá. Todos os cânceres são genéticos. Isso é, todos os cânceres, eles partem de uma alteração de algum gene no nosso organismo que faz com que a célula deixe de ser benigna e passe a ser maligna. Todos os cânceres, 100% são genéticos. Só que menos de 15, entre 10 e 15% de todos os cânceres têm uma relação de hereditariedade. O que é isso? É que essa alteração genética, ela foi herdada dos nossos pais. Tá. Então eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Angelina Jolie, há 20 anos atrás, descobriu que tinha um gene de altíssimo risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Não por isso, e não à toa, ela fez a retirada das 2 mamas e colocou prótese, e tem lei nos Estados Unidos chamada Lei Angelina Jolie, porque é ela que fez esse movimento mundo afora para a busca dessas alterações genéticas. No caso dela, ela identificou no sangue dela um gene alterado. Esse gene tem uma chance muito grande de dar câncer. Ela foi avaliar a mãe, e a mãe já tinha essa alteração. Portanto, ela tem uma alteração genética, o gene dela está doente, mas o gene dela já vem doente da mãe. Então isso é uma alteração genética herdada da mãe. A mãe hereditária. Teve câncer? Não, hereditária. Tá. Agora, 85, 90% de todos os casos de câncer, eles não têm relação com hereditariedade. Eles são genéticos, é alguma alteração genética, só que eu não herdei do meu pai ou da minha mãe. Para finalizar e resumir muito claro, todos os cânceres têm alterações genéticas na sua base. Essa alteração genética ela pode ser herdada, hereditária, que representa 10% dos casos. Os outros 90% são os cânceres genéticos adquiridos.
É o que a gente faz na nossa vida que faz com que nós tenhamos a capacidade de adquirir essas mutações. O tabagismo, a alimentação, o sedentarismo, infecções, exposição solar. Tudo que a gente estava falando na pergunta anterior faz com que genes saudáveis adoeçam e formem aqueles cânceres através de alterações genéticas adquiridas. Entendi. E, doutor, o câncer ele pode aparecer em qualquer órgão, em qualquer lugar do corpo, ou ele tem tendências a pontos específicos? Porque a gente ouve bastante câncer de intestino, né? Câncer de mama, câncer, né, no útero. Ele pode se apresentar em qualquer parte ou não? Ele pode se apresentar. Existem epidemiologias que mostram que determinados tipos de órgão são mais susceptíveis a isso. Os 4 grandes tumores do mundo são mama, próstata, pulmão e intestino. Esses são os mais comuns. Os top 4, se eu pudesse dizer. Os top 4. Não necessariamente são os que mais matam, mas são os que mais acometem. Isso tem uma série de ponderações a se dizer. O porquê desses órgãos serem os que mais causam câncer e não outros. A gente não tem essa resposta de forma muito clara, mas o que a gente percebe é que talvez essas células específicas sejam mais susceptíveis àqueles carcinogênicos, aquelas substâncias que causam câncer, como, por exemplo, as células do pulmão ao cigarro. A gente sabe também que existem outras doenças que são muito menos comuns e que são susceptíveis a outros carcinogênicos. Por exemplo, tumores no sangue que são susceptíveis a pesticidas, esses para detetizar roça, detetizar... Que é o caso daquele cantor que falava, o irmão do Leonardo, que pelo menos eu ouvia isso, não sei se procede, que como eles tinham trabalhado em plantações de tomate, por conta dos agrotóxicos e tudo mais, ele acabou desenvolvendo um câncer. Mas eu não sei se isso procede. Essa relação causal é muito difícil a gente linkar direto, né? Mas é sim um fator de risco para aquele tipo de tumor que ele teve. E não só para aquele, para outros também. Existem, portanto, uma série de produtos que começou com aqueles 2 que a gente citou, tabagismo e alimentação, com outros já citados, terminando agora, por exemplo, com agrotóxicos, organofosforados, organoclorados, produtos de indústria química, tintas, produtos de solvência. Tudo isso pode sim causar alterações genéticas que aumentam o risco de determinados tipos de câncer. Só para finalizar, não são todos os tipos de fatores de risco que causam todos os tipos de câncer. Então, existe aí uma relação de determinado tecido ser mais susceptível a determinado carcinógeno e assim, ao contrário, da mesma forma. Entendi. E, doutor, existe alguma fase da vida, talvez pela lógica de consumo de cigarro e alimentação, parece que o câncer sugere que ele vai ser mais comum a partir de um tempo de vida, né? Mas a gente também observa crianças, né, com câncer. Como que está isso hoje na atualidade? Hoje a gente detecta câncer, toda a idade você tem o risco de ter câncer ou não? Vão ter fases da sua vida que você é mais propenso a? Sim. As 2 respostas são sim. Existem fases que você é mais propenso, mas em todas as fases da vida você pode ter câncer. O câncer na infância, ele é muito mais incomum e posso te dizer muito mais raro do que o câncer no adulto. E o principal fator de risco de todos é a idade. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance de alguma célula ter se replicado de forma anormal durante aquele processo e aquilo dá origem a um câncer no futuro. Existem estudos, Silvia, que mostram que 80% de homens com 100 anos de idade têm câncer de próstata. 80%. Nossa, é uma média altíssima. Praticamente quase todos os homens. Exato. Qual que é o principal ponto aqui? Quais deles seriam mansos e quais deles trariam transtorno para a vida desse paciente? Então, essas são observações de necrópsias que nos fazem entender
que a incidência ela é muito alta e o principal fator de risco é sim a idade. E isso é uma questão matemática. Todos os dias, células do nosso corpo são replicadas. O nosso sangue, o epitélio, a boca, tudo. O tempo todo. Quanto maior o número de replicação, maior a chance de dar erro. Se eu tenho que fazer uma tarefa, eu fiz uma tarefa, a chance de eu ter atenção e fazer aquela tarefa certinha, sem erro, é muito grande. Mas se eu tiver que fazer 2.000 tarefas, a chance do... Exato. Então é uma questão matemática. Quanto mais eu vivo, mais tempo estou exposto a carcinógenos, maior o risco do desenvolvimento de uma mutação, consequentemente, maior a chance de eu desenvolver um câncer. Doutor, e por exemplo, usando o exemplo da Angelina Jolie, né, que teve acesso a um determinado exame que mapeia no sangue a probabilidade de um câncer X. Esse tipo de exame, a gente está falando de alta tecnologia, né? Não é algo que o público comum, de uma maneira geral, tem acesso, ou hoje nós já temos como nos anteciparmos em relação a isso, de fazer exames e, não, ó, você tem uma grande predisposição ou você já tem algo ali que não está certo e que provavelmente vai virar num câncer? Ótima pergunta, e eu só gostaria de ser muito cauteloso para responder, para que isso não gere também uma expectativa fantasiosa em quem está nos ouvindo. Existem hoje ferramentas que podem predizer o risco do desenvolvimento de câncer no futuro, seja por estudos genéticos, pegar e fazer o mapa do genoma humano, e a gente já sabe que determinados genes elevam riscos muito altos, como no caso da Angelina Jolie, só utilizando o caso dela novamente, analisaram determinado gene dela e a ciência já sabia que quem tinha mutação daquele gene tinha 75, 80% de risco de desenvolver câncer de mama durante a vida. Imagina, Silvia, alguém vira para você e fala, você tem 80% de chance de desenvolver câncer de mama durante a vida. A primeira coisa, você equilibrada, serena, tira minhas mamas. Se é uma cirurgia que vai me trazer pouco impacto estético, emocional, físico, vamos minimizar esse risco. Esse é um teste. E hoje já existem alguns outros testes, muitos deles em estudos, que através de uma simples coleta de sangue periférico, como você que vai fazer um hemograma ou uma glicemia para sua médica, esse exame, esse sangue é analisado e dependendo daqueles achados, a gente pode predizer em até 5 anos a ocorrência de determinados cânceres no futuro. E esse, no caso desse exame, também perguntando com muita cautela, ele é acessível ou ele é desses exames que são extremamente caros e acabam se tornando... Esse exame ainda não tem uma aplicabilidade clínica. Então, hoje, o diretor, o presidente, o governador, ele vai conseguir fazer isso se ele for participar de alguma pesquisa clínica. Entendi. Porque eu não consigo chegar em laboratório nenhum do Brasil, mesmo pagando para fazer isso. Porque essa não é uma ferramenta de utilidade prática ainda. Diferentemente do da Angelina Jolie, que já tinha sido estudado durante muito tempo, que foi validado e que hoje é uma realidade para as nossas pacientes de consultório. Hoje, à medida em que uma paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, é mandatório que nós peçamos esse teste para avaliar o tratamento dessa doente e a necessidade, porventura, de tirar a mama contralateral. Se eu tenho risco de desenvolver, eu vou deixar a outra mama aqui, já que eu vou operar uma, eu opero as duas. Então, o mundo, ele está evoluindo e ele está trazendo soluções cada vez mais inovadoras. Fica difícil até para que nós, médicos, consigamos colocar tudo com serenidade para os nossos pacientes, porque é muita informação técnica. Se para nós médicos é muitas das vezes difícil ter um fluxograma dentro da cabeça, imagina para um leigo. Mas a verdade é que a ciência tem evoluído em métodos diagnósticos e respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos sim caminhando para uma época, para uma geração em que através de exames genéticos nós vamos conseguir predizer o que vem no futuro. Isso é bom? Muitas das vezes, sim. Mas suponhamos sim, que eu vire para o seu vizinho e fale, essa mutação te leva a 93% de chance de desenvolver um tumor cerebral. Você não vai ter como tirar o cérebro. Entendeu? Não, é muito assustador, porque tem esse lado, dependendo do tipo de câncer ou de qualquer outra doença, é uma esperança,
né? Porque você pode se antecipar e também é o teu decreto de morte, dependendo do que é. Então, assim, você tá nas duas, é complexo isso. Tanto que a gente precisa, isso é uma posição que eu carrego comigo, a gente deve sempre argumentar muito com os nossos pacientes se ele está pronto para o que vai fazer com o resultado. A questão não é só saber. O que eu vou fazer com. O só saber muitas das vezes vai te gerar crise de pânico, depressão, ansiedade, coisas que você não tem hoje. Hoje você lida com a dúvida. Depois de você ter a certeza, será que você não vai ser tomada por uma ansiedade generalizada, por um quadro depressivo, por uma síndrome do pânico, por medo de um resultado e do que aquilo vai te trazer? Não vai ser um sofrimento por antecipação durante décadas da sua vida? Nos Estados Unidos, Silvia, uma das grandes críticas após esse exame da Angelina Jolie foi que várias mães, na melhor das intenções, começaram a fazer esse teste para meninas de 16, 17 anos. Gente, tá no começo da vida. Imagina. Ela não teve nem experiência sexual, sensual, ela não amamentou. Todo o desenvolvimento físico, psicológico, emocional dessa menina, que passa por as alterações físicas que são inerentes ao crescimento dessa menina, foram perdidos. E o que faz com esse resultado? Então isso gerou uma geração, desculpe a redundância, mas foi uma geração de jovens problemáticas. O que fazer com esse resultado? Ou o que fazer com essas cicatrizes que me deixaram diferente do que eu gostaria de ser na minha juventude, no início da minha idade adulta. Então a gente precisa ter realmente esse equilíbrio de quanto que vale a pena querer saber tudo. Antecipar certas coisas da vida. Exatamente. Literalmente. Doutor, usando o caso dos famosos, né, a gente falou da Angelina Jolie, a gente teve agora 2 situações recentes e que, eu falo, por serem pessoas famosas, acabam, né, reverberando na sociedade como um todo. A gente teve o da Fabiana Justus, né, que a leucemia é o câncer do sangue, né? É um dos tipos de tumores do sangue. E como... claro que a gente fica sabendo a notícia pela mídia, mas o senhor dentro do ambiente, acredito que tenha a informação mais completa. Como que alguém que tem dor nas costas, eu entrei no hospital com dor nas costas e eu saio com uma leucemia, como que isso é uma questão, a mídia que traz dessa forma, ou sim, é assim que acontece? Porque deixa a gente... desesperado. Deixa a gente na vida comum desesperado, porque uma pessoa famosa que tem acesso aos melhores hospitais pelo padrão de vida e tudo mais, tudo bem. Tipo, gente, será que a minha dor nas costas pode ser uma leucemia? Todo mundo entra em pânico. Acho que a lição que fica da situação dela é o seguinte: se você tem algum sintoma que se perdura aí por mais do que 1, 2 semanas, procure um médico. Seja no posto de saúde, seja o seu médico particular, o seu convênio, uma urgência. Normalmente, sintomas transitórios, todo mundo aqui já teve uma dor nas costas, torceu o tornozelo, todo mundo aqui já comeu alguma coisa que não desceu bem e teve azia, mas pare e olhe e vê que isso foi resolvido em poucos dias. Se isso perdurar por mais do que 2, 3 dias, por 2, 3 semanas, procure o médico. Vá atrás para tentar entender. A grande parte das vezes vai chegar à conclusão que não é nada. Mas eu acho que nesse caso vale a pena buscar e essa é a recomendação que a gente tem. E por que a gente faz essa recomendação? Porque não existe exame de rastreamento ou de busca ativa para todo tipo de câncer. Quando a gente vai falar de um caso dela, ela teve uma dor nas costas, procurou o pronto de socorro e essa dor nas costas pode ter sido um simples refluxo. Só que o diagnóstico dela não foi pela dor nas costas. É porque ela deu a entrada, fez a tomografia ou a ressonância que o médico julgou necessário e, obviamente, coletou um exame de sangue para ter certeza que aquilo não tinha uma origem infecciosa, não tinha uma origem cardíaca. E aí um hemograma mostrou que ela tinha uma leucemia. Então o achado dela laboratorial é diferente da manifestação clínica dela. Tá? O que aconteceu dela que fica de lição? Não é a dor nas costas, a leucemia, o hemograma, nada. É que ela, como teve um sintoma que não melhorou ali com 1, 2 semanas, tem alguma coisa errada. Não é porque eu tô dormindo num colchão errado, eu durmo no mesmo colchão há tanto tempo. Não é uma questão postural. Eu tô dormindo em casa todo dia, mas tem 2 semanas que a minha situação não melhora. Será que é alguma coisa postural? Será que eu tô com uma hérnia de disco? Será que é algum exercício da academia? Será que o meu pilates não me fez bem? Deixa eu ver. O máximo que ia acontecer é o que aconteceu com ela. O mínimo,
não tem nada, isso deve ser alguma coisa muscular por causa da mudança que você fez na semana retrasada, vai para casa tranquilo. Mas a proatividade dela de entender que um sintoma não comum, que perdurou ali por mais do que 2, 3 semanas, sem uma resolução, resolveu e salvou talvez a vida dela. Se ela tivesse, porventura, não, isso é só postural, postergado aquilo talvez por 1, 2, 3 meses, talvez ela morresse de um sangramento sem saber que tinha leucemia. E isso acaba acontecendo. Eu tô com uma gastrite. Mas é uma gastrite. Mas quem te falou que é gastrite? Porque dor no estômago pode ser um monte de coisa. Não, acho que eu comi alguma coisa. Tudo bem, 1, 2 semanas. Também não acho que qualquer azia... Você vai fazer uma endoscopia, obviamente. Mas tem 2, 3, 4 semanas. Isso vai, passa, volta. Você não comeu de novo aquela comida gordurosa e tá aqui o negócio. Você não tá... Poxa, será que não vale a pena trocar uma ideia com o seu médico? Ah, vai demorar o convênio, o SUS... Aí é um outro problema que a gente não pode usar como desculpa. Que a gente vá e ganhe tempo para aquilo. Então é uma endoscopia, vai demorar 2 meses, pelo menos eu me antecipei. Se eu esperar mais 2 meses para vir, vão ser 2 meses da espera, mais 2 meses do exame. Serão 4 ao invés de 2. Então isso dentro da sua realidade. Mas eu acho que o mais importante do caso dela é esse. Para a população geral, sintomas que não se resolvem num curto período de tempo, com sintomático simples, ou com as primeiras orientações, mesmo que médicas, você deve procurar novamente seu médico ou procurá-lo pela primeira vez para tentar identificar aquilo ali. Aquilo ali. A gente também acompanhou mais 2 casos, né? E, engraçado que elas são minhas coetárias, né? Uma foi a Simoni com o câncer de mama, né? E a Preta Gil, né? A Simoni foi um câncer de reto. De reto? Reto, canal anal. A gente não tem também muita informação técnica disso, mas pelos tratamentos dela, aquilo ali me parece muito mais um câncer da parte mais baixa do intestino ali, do reto, com já a transição com a pele, com o canal anal, e o câncer da Preta Gil foi um câncer de intestino mesmo. Foi um de intestino. Todos esses cânceres, que a gente, voltando, né, ao início da nossa conversa, todos eles têm cura, desde que... Diagnosticados em fases... Em fases iniciais. Quais as alternativas de cura que nós temos hoje? Continua sendo a quimioterapia? Não, vamos lá. A grande parte dos tumores sólidos são curados através de técnicas cirúrgicas. Tá. Então é a retirada do nódulo da mama. O tumor aparece ali, é feita a extração e a limpeza na região. Isso. Tá. São cirurgias oncológicas oferecidas em todos os órgãos. Tá. Desde um tumor cerebral, onde o neurocirurgião tira um pedaço do cérebro e pode curá-lo, até a retirada de um segmento da mama ou de uma mama inteira, um segmento pulmonar, intestino, estômago, testículo e assim sucessivamente. Existem outros tratamentos que podem ser complementares à cirurgia, que é o principal aspecto da cura dos tumores sólidos. E eu poderia trazer a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia, as terapias-alvo mais recentes e também a terapia nuclear, através muitas das vezes de aplicações de iodo e assim sucessivamente. Então nós temos, Silvia, um leque muito grande de terapias complementares, de terapias adjuvantes que ajudam e aumentam as taxas de cura de determinados tumores. E essas terapias, elas continuam sendo agressivas como elas eram antes? Porque eu lembro de muitos relatos do paciente estar fazendo químio ou rádio, depois até vou perguntar para o senhor a diferença, né, bem certinha, e assim, você vê a pessoa pior ainda, porque eram cheio de, né, efeitos essas terapias. Como que está hoje isso? Os efeitos colaterais são cada vez menos um problema no tratamento oncológico, embora isso seja uma realidade. O que eu quero dizer? Os pacientes todos praticamente vão ter algum efeito colateral, nem que seja uma simples acne na pele. É um efeito colateral. Mas aqueles efeitos colaterais dos quais dividimos experiências lá na nossa juventude e infância, de vômitos de difícil controle, de ficar de cama vários e vários dias, de muita dor, esses efeitos, graças a Deus, melhoraram. E eles melhoraram por 2 aspectos.
O primeiro aspecto, as drogas, as técnicas cirúrgicas, as técnicas radioterápicas melhoraram demais, avançaram demais. A gente conseguiu hoje ter produtos e tratamentos mais seguros. Por outro lado, nós também desenvolvemos muitos medicamentos de suporte. A quimioterapia que eu usava para câncer de mama há 30 anos e que fazia muita gente vomitar por 20 dias direto, é o mesmo remédio até hoje. Só que eu inventei também um remédio que controla 98% dos náuseas e vômitos. Então, o desenvolvimento em paralelo de uma melhoria das técnicas terapêuticas associado a uma melhoria do suporte paralelo, isso fez sem dúvida alguma que a qualidade de vida dos pacientes hoje fosse muito melhor. Hoje, eu, você e quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, não tem ideia de quantos pacientes nós cruzamos no mercado, no avião, no aeroporto, no campo de futebol, no show, na galeria e que estão em tratamento com câncer. Mas aquele estereótipo do carequinha, do magro, a pele muito abatida, aquilo, graças a Deus, é uma situação de exceção hoje em dia. E isso fica como mensagem também para quem está nos assistindo, como coragem para encarar e para transmitir para aqueles que, porventura, um dia precisem enfrentar esse tratamento. O tratamento hoje ele é muito mais bem tolerado, as recuperações pós-operatórias são muito melhores, os tratamentos radioterápicos têm cada vez menos toxicidades, o suporte à quimioterapia e à imunoterapia são incríveis de tal ponto hoje que às vezes a gente faz quimioterapia por 1 ano no paciente, ele não precisa nunca sequer ser avaliado num pronto-socorro, de tão bem que ele vai durante o tempo. Então, o mundo hoje da oncologia é um mundo muito distinto daquele mundo sombrio que nós vivemos 2, 3 décadas atrás. Porque realmente, acho que a palavra é bem essa, né? Sombrio, porque além de você ter a doença, estava estampado em você que você tinha doença, então você já é apontado na rua, né? Então penso eu que por um tratamento isso deva abalar o paciente, tipo, já estou abalado pela doença, ainda tenho, né, que ser apontado. Eu lembro assim de certas cenas e era bem marcante mesmo. Isso gerou o estigma que hoje a gente tem do câncer. Do câncer. Existem ainda, principalmente para as pessoas mais simples, e aí eu falo do ponto de vista de instrução e não questões econômicas. Não fala aquela palavra, aquela doença. Eles ainda têm essa resistência. Por quê? Porque criou-se um estigma, existe um pré-conceito de que o câncer é sinônimo de toda essa fraqueza e debilidade e de morte. Mas a realidade atual não é mais essa. E esse tipo de conversa nossa aqui tem que ter o objetivo de mostrar que esse mundo não mais existe. Os pacientes hoje com câncer, eles trabalham, saem do trabalho depois do almoço, vão para a clínica, fazem quimioterapia, descansam, dormem em casa e no outro dia estão no escritório trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu vou reservar nomes por questões de ética médica, mas pessoas públicas que estão aí na televisão fazendo programas diários e que fazem tratamento semanalmente e que a gente não tem a mínima ideia. São cantores que continuam fazendo shows e que a gente não tem ideia. Há menos de 1 ano atrás, há 8 meses atrás, o nosso saudoso Anderson do Molejão, mesmo em tratamento, fez 1, 2 shows com os amigos. Então o que eu estou querendo dizer? Hoje, a funcionalidade dos pacientes, ela persiste mesmo durante o próprio tratamento. É óbvio, Silvia, que cada situação é única e individual. A gente está tentando trazer aqui uma palavra de otimismo, mas existe aquele paciente que diagnosticou a doença aos 84 anos, que já era mais debilitado mesmo por um diabetes que ele tem desde os 40 e que já é desnutrido por uma própria condição familiar. Enfim, existem pacotes de problemas que são individuais, mas de uma forma geral, aquela imagem que eu e você carregamos até hoje lá no nosso inconsciente, de que câncer é igual uma pessoa debilitada, fraquinha, com a pele enrugada, pálida, branca, vomitando, com um saquinho de vômito, aquela imagem não existe mais. Nossa,
É maravilhoso, né? Dentro de um cenário de notícias tristes, essa é uma notícia maravilhosa. E, doutor, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que ela meio que já tem a sua resposta por tudo que o senhor colocou. A gente tem algumas assim, não faça isso que dá câncer, o micro-ondas dá câncer, a Coca Zero dá câncer. Mas daí, o refrigerante, não vamos colocar marcas aí, refrigerante dá câncer. Dão, né? Porque dentro dessa perspectiva do industrializado, desse produto que dora, ele acaba tendo uma justificativa. Talvez não isoladamente. Isso dá câncer? Não, mas espera aí. Em que contexto o câncer tem um ambiente propício? Então a gente acaba tendo a resposta. Seria por aí? A sua ponderação foi melhor que a sua pergunta. E aí vou dizer, a sua ponderação, ela pode ser resumida, ao meu ver, em bom senso. E onde eu quero chegar? Para tudo na alimentação, no nosso hábito de vida, existe espaço. Há uma única exceção: cigarro. O cigarro, ele não tem níveis seguros. O cigarro não está na negociação. O cigarro não tem. O cigarro não tem. Existe independente um estudo, do formato. Independente de como. E aí só para reforçar: cigarro tradicional, cigarro saborizado, narguile, cigarros eletrônicos, cachimbo, charuto, mascar fumo, maconha, tudo isso está no mesmo pacote, tá? Eles não são toleráveis. Existe um estudo europeu que mostra que senhores que fumavam um cigarro por dia, e não raramente esses senhorzinhos mesmo, às vezes tem um cigarrinho só depois da janta ou depois do café, eles têm 8 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que a população geral. Um cigarro por dia. Então, é inegociável. Fora isso, vamos lá. O refrigerante, ele tem relação com câncer? Tem. Por uma série de substâncias. Açúcar, adoçante e todos aqueles edulcorantes conservantes. Existem estudos americanos mostrando um alto risco de desenvolvimento, não só de câncer, como de doenças crônicas. Mas ninguém vai morrer porque vai tomar uma latinha de refrigerante no domingo junto com a família. Qual que é o principal problema? É que isso é exceção hoje em dia. A grande parte das pessoas tomam refrigerante todos os dias pela facilidade e pelo prazer mesmo. É muito gostoso. A indústria não ia criar nada ruim. Senão não vai vender. Tudo na indústria é muito palatável. Muito palatável. E quanto mais palatável, mais você quer. Então, tendo bom senso para o seu refrigerante, não tem problema. O mesmo eu diria para uma série de outras substâncias que eu já falei que fazem mal. Embutidos. Eu amo calabresa e a cada mês eu como uma pizza de calabresa, mas não é a minha pizza de toda semana. Eu adoro presunto, mas não é o presunto que eu como todos os dias, porque eu não posso, porque eu sei que isso é embutido e isso faz mal. Amo carne vermelha, mas não dá para eu comer carne vermelha todo dia, por 2 motivos. Porque tá muito caro, mas independente do preço. Porque a gente sabe que aumenta o risco de vários tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de intestino. Se eu comer o meu churrasquinho com equilíbrio no sábado junto com a minha família, talvez o benefício desse bem-estar psicológico do sábado à tarde vai se sobrepor aos malefícios da carne. Então esse bom senso cabe a nós. Inegociável, cigarro. Fora isso, muita cautela com todos os produtos industrializados, sempre priorize produtos in natura. Modere e tenha o mínimo de consumo de produtos com edulcorantes, corantes, acidulantes, esses amarelinhos, vermelhinhos, pretinhos, esses principalmente biscoitos, a gente deve evitar. Mas volto a dizer, uma vez ou outra não é isso que vai te matar. Gostaria de lembrar que açúcar e sal em excesso são carcinogênicos. Mas não é aquele açúcar da barrinha de chocolate que você comeu ali depois do almoço, dia sim, dia não, que vai te matar. Não é o sal que já está temperadinho ali, o arroz no seu restaurante, que vai te matar. Qual que é o problema? É o saleiro em cima da mesa, que em 3 refeições por dia, você coloca no ovo, no arroz com feijão do almoço e no jantar. É o açúcar que você acha que está só na colherinha do café, mas que ele está principalmente no creme cracker, no pão, no bolo, na massa da pizza.
Então, a grande parte dos produtos que consumimos, em especial açúcar e sal, que são os 2 produtos mais consumidos, eles não estão naquilo que a gente põe no prato, e sim no que está produzido. Se a gente reduz tudo que é produzido, a gente minimiza o consumo também desses produtos. E não podia deixar de falar aqui de um produto que eu consumo, não sei você, mas na sua casa sim, que é o café. Café, você também é apaixonada. Então, vamos falar sobre não, outras... Mas podemos. Vamos contar. Vamos eu falar quero te dar coisa boa. A não ser que você não goste de café. Eu, como um bom mineiro criado com café, eu tomo café o dia inteiro. E nós temos estudos com segurança hoje para dizer que até 4 xícaras de café por dia, 4 doses de café, a gente reduz o risco de pelo menos 17 tipos de câncer. Então, alguma notícia boa, doutor. O café... Porque o senhor começou a falar 4, eu falei, meu Deus, mas 4 eu só tomo pela manhã. Somos 2, tá? Então, eu falei, pela manhã já tem 4. Eu falo, sigam as minhas orientações de beber café, mas não a quantidade que eu bebo, porque eu também exagero. Mas o café... Mas o café é coado daí que a gente tá falando. Não, a gente pode tomar de verdade assim. A gente não tem muito essa distribuição. E até para falar, porque a quantidade de cafeína não necessariamente é maior no expresso do que é maior no café coado. Então a gente tendo aí 3, 4 cafezinhos por dia, coado ou não, a gente vai estar protegido sem aumentar os riscos de doenças crônicas. É óbvio que existem contraindicações específicas, por exemplo, tem pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade generalizada, que o café excita demais e piora, mas aí é um quadro psiquiátrico. Paciente que tem arritmia cardíaca e que toma 2, 3 cafés e que sente o coração disparar. É uma situação que o cardiologista precisa avaliar. Mas para a população geral, para quem não tem esses problemas, o café faz bem, o café é saudável. E priorizemos sempre alimentos in natura quando comparado com alimentos produzidos, multiprocessados. Descasque mais, desembale menos, exatamente, né? Aquela linha que tá vindo. Doutor, pra gente finalizar essa conversa, eu espero que eu não esteja falando nenhuma bobagem, eu ouvia até algum tempo atrás, que o câncer era a célula a doença da pessoa triste. Né? E eu acho que fiquei com tanto medo disso quando alguém me perguntava alguma coisa assim, não vou ter isso, porque eu sou feliz, né? Porque eu ouvi isso durante muito tempo. Tem alguma associação, esse temperamento mais triste, mais depressivo com o câncer, ou isso é uma lenda urbana, uma frase que as pessoas falavam por aí? O câncer era a doença da célula triste. Era alguma coisa parecida assim? Eu vou dar primeiro a resposta pela ciência e depois a minha observação como médico há 20 anos. Primeiro, a ciência não comprova essa relação. Tá. Então, não existe na ciência um grande estudo que conseguiu avaliar, por exemplo, 5.000 pessoas tristes por categorias de avaliação de protocolos e definiram essas pessoas são tristes por isso. Triste a gente está falando, pessoas com mágoa, que guardavam rancor dentro desse universo, né? É esse estereótipo que a gente está falando, exatamente. Né? Não existe um grande estudo que separou essas pessoas e que avaliou elas comparado com a população feliz e que viu que essa população tem mais câncer. Tá. Então, não existe um estudo que comprove isso. Tá. Entretanto, porém... Vamos lá. Existem vários estudos que mostram que pessoas que têm distimia e depressão, que são alterações de humor, tristeza realmente, e normalmente as pessoas que carregam essas energias negativas, mágoas, rancores, elas são pessoas tristes. Tristeza é uma coisa, mágoa é outra, rancor é outra, mas normalmente as pessoas felizes, as pessoas de bem com a vida, elas são incapazes de ficar cultivando, não tem espaço na vida dela para rancor, não tem espaço na vida dela para mágoa. Tudo isso quando acontece é transitório. Eu fiquei magoado com a fulana que trabalha comigo. Ponto, passou 15 dias, um ex-namorado que me fez mal, segue a vida, tô namorando outro. Mas tem aquela pessoa triste que 40 anos depois ela continua lembrando da primeira estagiária que falou mal dela pro chefe. Todo mundo conhece alguém assim. Então são coisas diferentes. Normalmente esses sentimentos negativos que você disse, eles estão relacionados com pessoas tristes. O que a gente sabe? É que as pessoas tristes têm níveis de imunidade mais baixos do que as pessoas que são mais felizes. A proteção de imunoglobulinas e o funcionamento do sistema imunológico das pessoas felizes parece ser melhor, mais ativo do que das pessoas tristes. Existe uma lógica de acreditar que,
Se o meu sistema imunológico está melhor, ele vai combater o câncer com mais eficácia do que aquele que funciona pior. Existe essa lógica. Mas tornar isso uma publicação validada, não. Então, resumindo, existe pela ciência uma relação objetiva e clara de que tristeza causa câncer? Não. Mas existem indícios nesse sentido e eu, como oncologista, pela minha experiência de 20 anos de médico, não tenho muita dúvida em dizer que a grande parte dos casos de pessoas muito tristes que apresentam câncer tiveram esse diagnóstico após esse momento de tristeza. Então são pessoas que às vezes eram muito felizes e que por uma perda de um ente querido, pela perda de um filho, pela separação, por uma perda financeira, por um desemprego, uma mudança de cidade, uma mudança de vida, sofreram demais durante um tempo e um tempo depois tiveram esse diagnóstico. Essa é uma observação pessoal e aí eu deixo aqui claro que isso é uma observação minha, completamente passível de crítica por outros colegas que talvez não tenham essa observação. Mas essa é a minha observação. A maioria dos casos de câncer acontecem em pessoas mais tristes e que circunstâncias de tristezas profundas, quando não bem trabalhadas, elas podem sim culminar com algum problema ali na frente de ordem física. Essa é uma observação que eu fiz desde o meu estudo de TCC, né? De conclusão de curso e de observação que eu venho vendo aí nesses quase 20 anos de formado, de que problemas traumáticos, eles não raramente estão relacionados ao diagnóstico de câncer alguns anos no futuro. No ano passado eu tive umas 2 situações que me trouxeram tudo isso à tona. A perda de um filho e uma mudança de cidade de uma paciente. Ela era de Salvador, o marido trabalhava numa grande indústria aqui, na verdade trabalhava lá, não sei se ele conseguiu um emprego ou se ele foi transferido, mas ela veio meio que a contragosto e menos de um ano depois, coincidência ou não, ela teve esse diagnóstico. Mas não só pela relação, porque ela fala que isso trouxe uma tristeza profunda para o coração dela, porque ela morava perto da família, perto da mãe, ajudava a mãe. Volto a dizer, isso é uma impressão que eu tenho. Se eu tivesse que imaginar pessoas felizes têm menor chance de ter câncer do que pessoas tristes, eu acho que sim. Mas isso é um achismo do Elge pessoa e não do Elge médico, oncologista, cientista. Ai, graças a Deus, eu sou feliz, porque eu acho que eu acredito um pouco nisso, doutor. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Sei que a agenda é corrida, agradeço de coração você ter disposto da sua agenda para conversar com a gente e que venham cenas, né, mais otimistas, né, um cenário mais otimista para todos os pacientes, né? Esse cenário, só para reforçar, ele tem sido criado. Mas a gente ainda tem muito a andar, né, Silvia? Eu não tenho dúvida que a gente ainda vai se encontrar de novo para falar sobre isso. E nós vamos falar, olha, os números começaram a cair, as taxas de cura saíram de 50% para 60%, os tratamentos hoje são muito mais bem tolerados do que já eram lá em 2024. Então, as expectativas são muito grandes, a ciência ela não para de evoluir e que a principal informação: previna o câncer com hábitos de vida saudável, seguindo aquilo que a gente bateu na tecla aqui. Prevenir é muito mais eficaz e muito mais inteligente do que fazer diagnósticos em fases precoces e enfrentar tratamento. Com certeza. Comportem-se, gente, comportem-se.